Olá, amigos e amigas que estão estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos iniciando agora o nosso estudo de número 8, estudando o capítulo 7 do livro. Queremos deixar aqui uma informação de que, pelo que a gente notou do livro, o André Luiz não estava buscando dar uma aula de genética. Ele estava informando que tudo evolui na natureza, todas as espécies, tudo que está na natureza está em processo de evolução, a partir do átomo. Então, a genética é um estudo à parte, que se você deseja fazer, que você o faça. Mas o livro não vai te dar bases de estudos da genética, ele está te dando a informação de como que funciona a evolução. Nós sabemos que a inteligência gera inteligência. Ou seja, quando eu experiencio, apreendo uma coisa, eu me torno inteligente naquilo. E quanto mais eu faço experiências e apreensões da experiência, eu vou gerando mais inteligência. Dessa forma, ninguém me ensina nada. Eu apenas sou estimulado ao conhecimento. Por exemplo, numa sala de aula, ao término de uma aula, pode ter um aluno que saia de lá sabendo mais que o professor e outro que não sabendo nada, porque ele não aproveitou do estímulo para ampliar o seu conteúdo de inteligência sobre aquele tema. Por isso é que nós dizemos, se eu quiser aprofundar, se eu quiser conhecer mais, eu vou ter, então, que estudar, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que palmilhar esses caminhos. O livro, então, nos oferece conteúdos de entendermos como que a evolução aconteceu e num conteúdo extraordinário, muito acima do que as informações que nós temos só aqui. Então, se nós juntarmos as informações aqui que a ciência nos traz, com as informações que o livro nos traz, nós vamos ficar mais inteligentes nesse campo e vamos agir com mais maturidade e seremos muito mais conhecedores do processo. Por isso a importância do livro para todos nós. Nós fizemos já 7 estudos, e neste estudo eu vou agora no início sair um pouquinho do livro para mostrar, para a gente estudar junto uma possibilidade que nós estamos percebendo ao estudar esse livro. Então vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos oriente, nos dê forças para continuarmos estudando. Porque somente assim a nossa inteligência vai sendo multiplicada. Se eu desisto, se eu paro no meio do caminho, o outro vai. E eu fico para trás. Não é mais tempo de ficarmos para trás. O tempo agora é de aprofundarmos nos conhecimentos. Ok? Então, em nome do Senhor Jesus, com a proteção dele e dos amigos espirituais, principalmente de André Luiz, e da sua equipe de trabalhadores, é que nós vamos iniciar o nosso estudo de número 8, tentando entender, né, a importância deste estudo em nossas vidas, a importância deste estudo em nossos conteúdos, né, de orientação espiritual, trazendo sempre conosco essa certeza de que estamos aqui num processo extraordinário de evolução. Extraordinário esse processo. Contudo, ele só vai acontecer se nós realmente quisermos, se nós realmente nos dedicarmos a ele. Então, por isso que nós agradecemos sempre a Jesus pela oportunidade de trabalharmos e de estudarmos essas orientações que nos foram passadas já há algum tempo pelo espírito André Luiz, né, psicografia do Chico Xavier, e também do Valdo Vieira, né, que trabalhou um bom tempo lá com o Chico Xavier, já estão desencarnados ambos. Então, olha só, o nosso estudo de hoje, né, ainda Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 7. O estudo número 8,
o nome do capítulo é Evolução e Hereditariedade. Então, nossa síntese, a nossa percepção de síntese é, desde o início, herdeiros. Vamos lá? Olha, antes eu queria fazer isso aqui para vocês. Não, nós vamos ver primeiro o que veremos neste estudo, né? É o princípio inteligente e hereditariedade, os fatores da hereditariedade, os arquivos dos reflexos condicionados. Isso é muito interessante sabermos isso. A construção do destino, né? A hereditariedade e afinidade, a geometria transcendente e a hereditariedade e conduta. Então, o capítulo é todo ele ligado à hereditariedade, tá? E a gente vai observar que essa hereditariedade ela se faz no plano físico, porque ela é uma conquista do espírito. Então, os cromossomos, eles vão sendo ampliados, vão trazendo ou se adequando a novas informações pela expansão da mônada. Então, vamos lá. Vou dar primeiro isso aqui para a gente. Imagina que isso aqui seja a mônada celeste. Imagina que isso aqui foi criado por Deus, tá? Então, é uma semente. É o que nós somos. É uma semente. Aqui dentro da semente que está toda a construção do reino de Deus. Todinha aqui dentro. Em cada um de nós. Dessa forma, esse reino ele terá que expandir. Como que ele vai expandir? Através de raios, que vão se soltando, raios do conhecimento. E a partir dessa expansão é que a mônada vai saindo da semente para as suas construções. Percebem isso? Então, é uma semente que vai sendo expandida. Isso se chama evolução. Ok. Então, aqui nós já expandimos um pouco essa semente. Já tem os seus raios, tá vendo? Esses raios, também se você quiser, você pode chamar de virtudes, porque virtude é força. Ela vem do latim virtus, que significa força. Então, você pode dizer que aqui são as forças da mônada já um pouco expandida. Essas forças aqui, elas funcionam como ondas, assim como no universo. Quando eu preciso realizar uma coisa qualquer, um ato qualquer, que eu dependo, digamos, eu dependo desse raio, dessa força. Então, esse raio faz aqui na ponta dele uma partícula, transforma essa onda em partícula. E essa partícula nós hoje sabemos que chama arquétipo. Então, o arquétipo ele é uma força expandida ou concentrada da expansão de um raio da mônada. Então, vamos entender melhor. Imagina que aqui eu quero construir, eu sou João de Barro, eu quero construir a minha casa. Então, eu vou expandir, eu vou pegar esse raio que me mostra como eu vou construir a minha casa, e aqui eu vou criar uma onda, eu vou criando essa onda, dessa onda, eu vou criar um arquétipo, que é uma matriz de força. Então, olha só, essa onda, ela está cheia da informação, porque foi expandido do reino de Deus. O reino de Deus sabe construir casa de João de Barro. Então, ela foi expandida aqui, através de uma força que eu fui adquirindo ao longo da evolução, tá? Aí, essa força, o que vai acontecer? Ela se transforma, então, numa partícula, ou seja, numa potência. E essa potência eu realizo aquela atividade que eu preciso realizar. Então, o arquétipo passa a ser a partícula de uma onda expandida da centelha divina. Ficou claro? Então, aqui eu já consigo expandir alguma coisa. Nós só estamos dando um exemplo. Então, essa é a mônada que já pegou uma expansão a partir do seu início. E vamos continuando, tá vendo? Ela vai se expandindo cada vez mais, olha.
ela vai formando raios maiores, dependendo das minhas experiências, raios menores. Por exemplo, aqui eu já cheguei numa experiência tão interessante que eu já começo a expandir outra inteligência. Então, por isso que uns são mais expandidos, outros são menos expandidos. O arquétipo que eu vou formar dessa onda, desse raio, ele será bem mais potente do que eu vou formar desse aqui. Mas é pela experiência que eu chego aqui também. Então, isso é o processo de evolução, minha gente. É só isso que é evolução. É a expansão da mônada através de raios. Que no universo nós chamamos de ondas e partículas. Aqui nós chamamos de raios e arquétipos. Certo? Bom, continuando, a onda está só expandindo. Agora, ela já faz um círculo dentro da sua expansão. Por quê? Ela vai fazer um círculo e depois virar uma espiral, porque nós expandimos em espiral. Para que a gente não perca o início das coisas. E ela continua expandindo, olha. Cada vez mais ela vai se tornando compacta, ela vai se tornando fortalecida, ela vai se tornando inteligente, ela vai se tornando potente. Olha a diferença daqui para aqui. Tá vendo? Aqui era pequenininho com pequenininho aqui. Olha a expansão que ela já fez. Isso aqui é uma representação, tá, minha gente? Estou dizendo para vocês numa representação para a gente entender o processo. Aqui, olha só, ela já começa a sua espiral mesmo. Então, cada bolinha dessa aqui é um arquétipo. E cada arquétipo desse está ligado ao raio que ela expande. Está vendo como é que é lindo estudar isso? Por isso que o livro Evolução em Dois Mundos é um livro poético. Porque ele está falando da nossa evolução a partir da mônada. E aí nós vamos chegar a um ponto assim, né? De luz. Porque chega uma hora que essa mônada começa a brilhar mesmo. Porque é o reino de Deus. É quando eu entro nas faixas do amor. Ficou interessante para você isso aqui? Deu para você entender um pouquinho mais o que significa essa evolução? E essa hereditariedade, ou seja, eu sou herdeiro disso aqui. Eu sou herdeiro disso aqui. Ou herdeiro disso, ou herdeiro disso. Ou seja, você é sempre herdeiro de mim, das minhas conquistas. Sempre herdeiro do reino de Deus. Porque é diferente da nossa herança puramente genética. Nós vamos ter a herança genética para formar um corpo físico. Vai chegar uma hora que esse corpo também vai desaparecer. Aqui não há desaparecimento, aqui há sempre progresso. Essa é a diferença. É isso que o André está colocando. Para que a gente entenda essa evolução como uma coisa permanente. Por isso que ele coloca evolução em dois mundos. Quando você deixa o corpo físico, você continua evoluindo, e depois você volta a evoluir mais, desencarna, evolui mais, ou seja, é constante essa evolução. Aqui nós vamos colocar agora o que seriam esses dois mundos. Então, vamos colocar aqui o plano terreno, que é o nosso plano. Abaixo do plano terreno, nós temos esses planos aqui, ó, subcrostal, umbralino, plano baixo, abissal, abismal, plano inferior. E acima nós temos plano etérico, plano supraetérico, plano colonial, plano astral, plano angelical, plano superior. Isso tudo na Terra. Então, nós transitamos. Normalmente, o homem comum, ele transita bem aqui. E está começando a transitar para cá. Com o nosso entendimento, nós estamos deixando essas zonas inferiores, que estão arquivadas no nosso inconsciente, pelas nossas buscas, pelas nossas conquistas ou não, e agora nós estamos começando a buscar esses planos superiores. Então, nós estamos evoluindo nesses planos. Essa foi uma representação que nós trouxemos para o nosso estudo de hoje, para a gente começar a entender que a minha hereditariedade, ela é divina. Eu sou herdeiro da divindade e amplio essa herança, aproprio dessa herança nos dois planos da existência, o plano físico, o plano terreno e os planos espirituais, que cercam o plano físico. Perfeito? Então, dito isso, vamos começar o nosso estudo de hoje. Princípio inteligente e hereditariedade. Então, vamos lá.
Reportando-nos à lei da hereditariedade, de certo modo é imperioso recordar a geometria para simplificar os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, aqui está. Então, a geometria vai estudar espaços limitados, tá? Quadrado, triângulo, retângulo, círculo, hexágono, vai estudar espaços limitados. Isso é geometria. É quando nós temos que nos limitar ou vamos evoluindo de maneira mais limitada para que a gente possa ampliar esse conhecimento, né? Bom, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida. Lembra que a gente falou aquilo, mostrou aquela evolução? Então, é uma lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Então, está aqui. Então, ele coloca essas formas aqui. Por quê? Porque as representações das formas, elas seguem uma forma geométrica. Geralmente, na sequência de Fibonacci. Ela vai, né, multiplicando pela sequência de Fibonacci. É muito interessante estudar isso. Não vamos entrar nesse assunto, tá? Senão nós nos perdemos no estudo. Agora, só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes para fazer isso aí. Quando eu me solto desse plano aqui, tá vendo? Eu nasci torto, vou morrer torto. Eu nasci limitado e vou morrer limitado. Não, a inteligência me solta, me liberta. Lembra que a gente falou da inteligência? Então, eu preciso trabalhar essa inteligência por boas experiências para que a minha apreensão seja prazerosa. Eu só vou aprender uma experiência de estudo se aquilo for prazeroso para mim. Quando nós terminarmos o nosso estudo de hoje, aí você vai pensar assim, foi prazeroso para mim? Foi, então eu vou pegar isso. E aí eu me liberto dessas formas circunscritas, dessa geometria para voos maiores. Tá? Então, isso aí primeiro, desejo do espírito, vontade do espírito. Segundo, conquista do espírito. Nos planos inferiores, a mônada não sabia fazer isso. Então, os orientadores fizeram compulsoriamente por ela. Agora, nós já chegamos aqui. Ou nós nos libertamos pelo conhecimento, ou nós ficamos presos, circunscritos aqui. É bonito? É lindo, mas é só bonitinho. Já viu aquela pessoa bonitinha, lindinha, rostinho lindo, corpo bonito? Mas não abra a boca, pelo amor de Deus. Porque se abrir a boca, só vai sair coisa estranha, porque ela está presa naqueles conteúdos arcaicos. Ela não faz essa libertação. Aqui a pessoa pode ser até feia, mas quando ela abre a boca, meu Deus, você fica encantado. Continuando. Princípio inteligente e hereditariedade, ainda é o subitem, né? Mesmo que os cultores da ciência materialista não concordem, porque eles não vão concordar com isso, é necessário dizer que para um estudo mais profundo em genética, é necessário não esquecer dos objetivos do universo e o plano divino que tudo conduz. Então, você pega um geneticista, por exemplo, pouco tempo, não, já tem um tempo, eu fui convidado para participar de um workshop de um geneticista espírita dentro de um centro espírita. Ah, minha gente, juntei dinheiro, né? Comprei lá o meu ingresso, adquiri meu ingresso, viajei. Ainda bem que eu tinha um amigo que eu fiquei hospedado na casa desse amigo, não gastei com hospedagem. E alimentação já é normal, a gente faz isso mesmo. Agora, fui por workshop assim, nossa, cheio de expectativa, eu vou aprender a beça hoje. Dadas lá aquelas formalidades de início, vamos fazer a prece e tal, eu ali feliz da vida, assentado no meio de pessoas selecionadas, um grupo seleto que estava querendo entender genética a partir da espiritualidade. Eu falei, nossa, eu estou muito importante nesse contexto. Bom, aí passaram a palavra para o senhor, era um senhor de meia idade, muito bem apresentável e tal. E ele começa a falar, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e em momento nenhum ele fala espiritualidade. Só fala na genética, como se estuda.
Eu falei assim, mas cadê a espiritualidade nisso? Ele não falou. No final, alguém perguntou, mas professor, o senhor não disse a ligação espiritual com a genética? Eu falei assim, não, isso aí é um assunto que nós não vamos entrar, porque ainda não está comprovado, a ciência ainda não comprovou e tal. Gente, eu saí de lá numa frustração. Aí eu fui entender, quando eu li isso aqui do livro Evolução em Dois Mundos. A ciência materialista não quer. Por isso que nós estamos aqui estudando. Eu quero. Não estou me importando se a ciência não queira. A ciência materialista, né? Se ela não queira, eu quero, você quer? Então vamos em frente. Nós temos essa orientação. Nós temos essa informação dos espíritos, principalmente representado aqui pelo André Luiz. Nós temos essa informação, então vamos em frente. Concordam? Bom, como se estruturam os cromatídeos ou cada um dos filamentos do DNA no cromossomos? É problema que de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido. Minha gente, é a espiritualidade dizendo que eles também não sabem. Ainda não tem essa informação. André Luiz, pelo menos, não tinha essa informação na época, em 1958. Mas sabemos que os arquitetos espirituais entrosados à supervisão celeste gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base para o reino vegetal. Então, como é que faz aquele filamento do cromossomo? Ele ainda não sabe, mas sabe que foi feito pelos arquitetos espirituais. Isso é reconhecimento, isso é humildade, isso é entendimento das suas limitações, mas também das suas expansões, uma vez que ele está interessado neste assunto. Ok? Aí está, gente, o filamento do cromossomo, né? Então ele diz que isso aqui, ó, eles não sabem ainda como é que faz esse filamentozinho aqui dentro do braço. Aqui é o braço cromossomático, né? Aqui são as construções secundárias que eles vão entrando em contato, né? Aqui são os centros, né, das construções primárias, e aqui está a cromatite, que é isso tudo. Então, minha gente, olha só, ele sabe disso, mas ele não sabe como é que começou esse filamento aqui. Então, nós estamos ainda começando a estudar. Você quer ir para o mundo de regeneração? Quer? Eu quero. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, veja bem, isso aqui vai ser cartilha de ABC na tua fase de infância. Sabe aquele negócio de 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4? Isso não vai ter mais. Não precisa mais disso. Nós já vamos começar a estudar por aí. Esse é o mundo de regeneração. Olha, eu vou dar uma boa notícia. Não vai ser logo no início, né? Vai dar aí uns 100 anos, ou um pouquinho menos, vai ser isso aí. Vai ser que maravilha. Eu não sei se vocês sentem o prazer de assistir um documentário de pessoas inteligentes, de pessoas que estão colocando uma informação com base na verdade. Eu amo fazer isso. Sabe? Eu adoro ouvir pessoas que sabem falar, que entendem, que têm estrutura. Lembra que a gente falou da verdade, que a verdade tem que ter uma estrutura? Que a palavra tem que ter uma estrutura de verdade? Então, você ouve uma pessoa dessa falar, que você vê que tem uma estrutura de verdade, aquilo encanta a gente. Por quê? Porque ele está te estimulando a você pesquisar mais. Termina o documentário, você vai correr atrás para aprender mais. É isso que a gente tem que pensar no nosso projeto de evolução, tá? Bom, continuando aqui, olha, combinaram nucleoproteínas e glúcides a outros elementos primordiais, tá? Então, nucleoproteína são um grupo de proteínas primitivas antecessoras aos ácidos nucleicos, que vão fazer o DNA. Supõe-se que tenha sido primordialmente, há 4 bilhões de anos, a primeira forma de molécula. Ou seja, logo assim que o mundo começou a dar uma ajeitada, as moléculas já estavam aí. Então, nucleoproteínas são isso. São grupos de proteínas primitivas. Tá? A glúcides, o que seria a glúcides? Né? Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos, que são os blocos construtores dos ácidos nucleicos, 2 importantes componentes das células, o DNA e o RNA. Quer saber mais sobre DNA e RNA? Pesquisa.
Muito interessante você pesquisar isso. No corpo físico, o DNA está no núcleo da célula. E no mundo espiritual está no citoplasma. Vendo como é que muda? Então, combinar o nucleoproteínas, a glúcides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Porque trabalham juntos, né? A bem da verdade, o núcleo está no citoplasma, mas ele é núcleo, ele é fechado. Talvez para proteger esse DNA no corpo físico. Já no plano espiritual, no perispírito, ele já não precisa mais do núcleo, ele já está só no citoplasma. Deve ser, porque eu estou colocando aqui um pensamento meu, não sei se é isso, mas aqui, como o mundo aqui é muito denso, as frequências são muito densas, então é preciso proteger o DNA. Então ele vai para o núcleo. O DNA é a nossa história, a nossa herança genética. E aí, o que vai acontecer? Lá no mundo espiritual é menos, é mais sutil a matéria, então não precisa de ficar preso, confinado. Observe-se que sempre a lei de Deus nos convida a sair dos confinamentos, das cavernas, para as expressões mais ligadas aos planos mais livres. Provavelmente seja isso, não está escrito em lugar nenhum, é porque a gente vai apropriando as informações. Esse é um pensamento meu, mas faça o seu também. Isso é uma coisa que eu pensei, que pode ser por isso, pode ser por isso. Quem sabe já tem alguma informação da espiritualidade e você sabe, não é? Muito bem. Então, o que são os glúcides que a gente estava falando antes, né? Então, são compostos de funções mistas. Aqui, olha, combinaram nucleoproteínas, que são primitivos, né? São proteínas primitivas, a compostos de funções mistas. Que a gente não está estudando isso aqui. Por quê? Porque é muito complexo. Estudar glúcides deve ser assim, um mês, um ano, sei lá. Mas ele está colocando que o glúcide foi combinado aí. Tá? Viu como é que é o trabalho? O que a gente está pegando com isso? É o trabalho dos arquitetos espirituais na ajuda da mônada a se apropriar da herança divina que ela é. Então, no princípio, é igual criança. Você não sabe andar, eu pego na tua mãozinha e vou te ajudando a aprender a andar. Você vai começando engatinhando e tal, depois você levanta o catiquinho, aí você vai ter na mão do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, e vai pegando a andar. Então, você tem sempre um orientador, um instrutor. Na hora que você pega firme mesmo para valer, você não precisa mais do instrutor. Agora é você. Você não vai ensinar uma criança de 9 anos, sadia, perfeita, a andar, porque ela já sabe. Né? Assim também na evolução. Enquanto nós estávamos lá no início, nós tivemos as mãos amigas dos orientadores. E cadê esses orientadores? Onde que eles devem estar agora? Com certeza em planos muito superiores. Porque até a gente chegar aqui, eles também caminharam. Né? Bom, aí está, minha gente, a coisa é linda, né? Aqui está a base nitrogenada. Você vê que ela sai aqui do filamento, da hélice, e encontra com a outra de cá. Só que elas não se tocam, elas fazem uma reação química aqui entre elas e passam as informações. Muito igual o neurônio, né? O neurônio também é assim. Estudar isso é, assim, apaixonante. Apaixonante, né? Só que tem que estudar, você tem que gostar, você tem que se dedicar uma vida inteira estudando. Mas nós só estamos aqui, a André Luiz está mostrando como é que foi feita essa evolução. Que para se chegar nesse conjunto aqui, ó, nessas reações aqui, foram precisos milênios de apropriação de tudo isso. Tá bom? Tá entendendo? Espero que sim, tá, gente? Continuando, o princípio inteligente é ainda hereditariedade. Aqui nós vamos ter uma informação. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisiopsicossomático, ou seja, físico e o psíquico. Vai começando, porque ele está evoluindo nos dois planos. Se ele evoluísse só na Terra, ele teria que ficar aqui não sei quantos bilhões de anos evoluindo na Terra. Agora eu evoluí na Terra, agora eu vou para o mundo espiritual evoluir lá. Você já pensou que confusão que seria isso? Porque ele teria que
modificar muita coisa. Então, ele sai daqui, por exemplo, um homem. O homem que eu falo, homem e mulher, né? Sai daqui assim. Aí, chegando lá, ele fala assim, agora eu vou te explicar uma coisa. Aqui, o DNA não fica no núcleo da célula, fica no citoplasma. Ih, que isso? Eu não concordo com isso, não, de jeito nenhum. Aí ele começava a brigar com a divindade. Porque ele aprendeu assim. Ele está fechado na geometria ali. Ele não conseguiu voar. Então, aquele voo que a gente mostrou do pássaro saindo da gaiola, é exatamente isso, é o voo para o plano espiritual. Então, eu vou fazendo os dois juntos, simultâneo. Porque quando eu chegar num determinado momento, numa determinada fase da minha evolução, a fase consciente, eu já tenho isso apropriado em mim como herança. Aí não tem mais problemas. Então, por isso que essa evolução vai sendo sempre feita nesses dois mundos. Então, ele começa a desenvolver, né? Agora, não apenas a forma física do futuro, não apenas a forma física do futuro promete, então, revelar-se, mas também a forma espiritual. Ou seja, eu já vou fazendo as duas coisas juntas. E vai chegar uma hora que a forma física não vai precisar mais para mim, para você. Aí vai ser só a forma espiritual. Aí eu saio da casca do ovo e vou embora. Eu me liberto. Eu era crisálida, agora eu vou voar, eu estou livre daquilo. Nós estamos num processo de metamorfose, minha gente. Continuando, então, o estudo. Olha, aqui é o corpo físico, que nós estamos precisando dele ainda, e vamos precisar por um longo tempo, né? Isso aqui, estudar o corpo físico, você pode estudar de duas maneiras. Você pode estudar a parte de anatomia e a parte de fisiologia e a parte espiritual dele. Porque ele só funciona porque tem um espírito coordenando o funcionamento dele. Só ele funciona por isso. Já falamos isso, mas quando a pessoa desencarna, o que acontece com o corpo? Ele perde a vitalidade, porque não tem mais o espírito. Então, você pode estudar o corpo físico, né? Pela anatomia, pela fisiologia e pelo espiritual. Pode ser feito esse estudo. As reações dos órgãos, né? As possibilidades de enfermar-se ou não, isso tudo nós podemos estudar. E quem comanda tudo? Porque aqui é o perispírito, né? Que é a ligação. Quem comanda é isso aqui, ó. É aquela mônada que te mostrou que está expandindo, que está evoluindo. Então, esse corpo aqui, ele vai melhorar cada vez mais. Ele começou muito denso, lembra aquelas figuras do Homem da Caverna? Ele começou muito denso, muito denso. Tá? Agora ele está aprimorando. Agora nós já vemos formas físicas bem diáfanas, bem elegantes. Você vê muito isso em criança, né? As crianças da atualidade. Elas já têm uma feição um pouquinho mais, um pouco mais suave. E vai cada vez mais ficando suave, porque não precisa mais dessa densidade toda. E o espírito já começa a se manifestar mais através do perispírito no corpo físico, com mais facilidade. Porque aqui é a pureza, gente. Isso aqui é a pureza do reino de Deus, de alguma forma expandida em cada um de nós, pela evolução que fizemos. Daí nós vamos conseguir fazer um corpo menos denso. Né? Então veja que o processo ele é contínuo, é demorado, mas é contínuo. E à medida que a gente vai apropriando dessas heranças, nós vamos cada vez mais dinamizando o processo. Então, o que demorava 10 mil anos, passa a demorar 2 mil anos. E assim até chegar a ser instantâneo. Continuando. Agora, os fatores da hereditariedade. Tá? Olha só. Na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas, formadas de protoplasma e paraplasma, verificam-se... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Protoplasma, lá. O protoplasma, as diferentes substâncias que compõem a célula são chamadas coletivamente de protoplasma. Certo? O protoplasma é formado principalmente de 5 substâncias básicas. Água, íons são átomos positivos ou negativos, proteínas, lipídios e carboidratos. Então, essa é a formação do protoplasma para que a célula possa acontecer ali. Tá? E o outro, como chama?
paraplasma. O paraplasma são formações fluídicas entre as células. Viu como é que fica fácil de entender? Protoplasma é o corpo que dá a possibilidade da célula acontecer. Está nela. E o paraplasma está fora dela, nos interstícios. Bom, na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob a influenciação magnética, pode ser do espírito construtor, pode ser do próprio espírito, os fragmentos de cromatina no núcleo da célula, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Lembra aquelas hastes? Então, elas foram formadas com todas essas junções de corpúsculos, né, de elementos químicos que foram dando forma àquilo para que naquilo se fixasse a hereditariedade, ou seja, a filogênese de cada um de nós. Tá? Porque esses processos múltiplos de divisão, então, passam a ser experimentados. Então, uma vez que eu já tenho uma informação, eu multiplico essa informação. Aí eu vou fazendo a minha hereditariedade. Por quê? Porque a evolução manda. Por que manda? Lembra quando aquela mônada está expandindo, está soltando raio? Ela manda a gente para frente. A mônada, ela pulsa o tempo todo. Ela pulsa. Se você aceitar a pulsação da mônada e fizer o que ela te pede, você vai evoluindo rapidinho. Agora, se você não aceita o pulsar da mônada, tenta impedir, o que ela faz? Ela te empurra. Então, ela tira os seus empecilhos através de enfermidades. Pode ser enfermidade física, mental, não sei. Ela quer progredir. Ela tem que progredir. E ela vai, à medida que ela vai pulsando, ela vai se multiplicando, ela vai se organizando para momentos maiores, com mais possibilidades. Assim que nós estamos evoluindo, minha gente. Bom, ainda fatores da hereditariedade. A divisão direta, ou a mitose, eu vou mostrar para vocês agora mesmo, que é a divisão nuclear sem o processo de modificação dos cromossomos. Está vendo? Está aqui, olha. A célula está aqui, olha, ela vai dividir, mas ela continua do mesmo jeito. Os cromossomos são iguais. Tá? Isso se chama amitose. Então, a divisão direta ou amitose, que é a divisão nuclear sem o processo de modificação dos cromossomos, veja, eles são iguais. Isso é um processo que a divindade criou, né, para que houvesse melhor maneira essa evolução, ou essa divisão. Então, minha gente, isso aí é criação da divindade, isso é criação de Deus, isso veio da centelha, isso veio do reino de Deus. Então, ela é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose, ou divisão indireta. O que é mitose? A mitose é aqui, ó. Você tem uma célula, ela vai se dividir, mas os cromossomos se diferenciam, ela tá vendo? Aqui não, eles são iguais, aqui se diferenciam. Por que tem um, por que tem outro? Para melhor atender a necessidade evolutiva da centelha, ou da mônada. Está dentro do processo do reino de Deus que está dentro da centelha. Então, Deus já fez assim. Nós só estamos cumprindo a determinação que foi feita antes, porque é dessa maneira que é melhor, é dessa maneira que é certa. Por isso que quando a ciência estuda isso aí, ela consegue pensar, por que é assim? Porque é assim que tem que ser para que a mônada expanda. Só que eles não linkam esse processo da genética, da genética mesmo, eles não linkam isso aí ao progresso da mônada, ao progresso espiritual da centelha, como expansão do reino de Deus em nós. Eles não linkam isso. Esse estudo está nos ensinando a linkar essas coisas. Então, vai surgir a mitose de divisão direta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, pronunciando sempre maiores transformações. Está vendo? Exatamente o que a gente estava falando. Então, vai sempre transformando para maior, para melhor. Tá? Vamos continuar, então. Olha, lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete e bengala. É o que a ciência dá àquela questão lá da hélice, dos filamentos da hélice, dos filamentos do cromossomo. Tá? Aí está. Diz o autor
que os cromossomos se movem durante a divisão celular devido à força eletromagnética pelo impulso mental ou espiritual. É uma informação nova. Então, durante esse processo aqui, olha, cadê? Tá aqui. Durante esse processo da mitose, tá vendo que eu estou dividindo a célula? Então, esses cromossomos eles vão movimentar por influência mental da mônada no processo, no quanto de evolução que ela já teve, ou por influência espiritual. Pode ser da própria mônada, como dos construtores. Agora, isso aqui demora, né, gente? Isso não é de uma hora para outra. Para chegar a fazer isso, meio que nós vamos ver daqui a pouco, né, os fatores a herança, né, disso aqui, nós vamos ver que vai chegar uma hora que isso faz automaticamente, mas isso foi feito calmamente, até chegar no automático. É a mesma coisa da experiência. Eu vou viver uma experiência, eu vou cuidar de aprender, né, para depois eu fazer aquilo automático. Está ficando fácil? Vamos lá. A evolução que ele diz respeito na cariocinese. Cariocinese. O que é cariocinese? Né? É a divisão do núcleo celular, consiste na última fase da mitose. Então, é quando o núcleo vai dividir. O núcleo é o último que divide, porque ele é chamado de cariocinese. Ele é o último que divide. Então, desde a prófase, está aqui, a divisão do núcleo, tá vendo, cara? Ele é o último que faz, mas ele vai dividir na mitose, né? Na divisão das células. Então, o núcleo é o último que divide. Bom, a prófase, ela caracteriza-se pela individualização dos cromossomos duplicados no interior do núcleo, que é isso aqui, ó, tá vendo? Os cromossomos estão duplicados aqui no interior do único, né? Do útero, desculpa, do núcleo. Então, a evolução que ele diz respeito na cariocinese, que é essa divisão do núcleo, desde a prófase, que é essa individualização dos cromossomos que estão duplicados no interior do núcleo, aquela fita, aquela hélice, a telófase. O que é telófase? É a fase da mitose em que os cromossomos começam a se desespiralar para fazer a divisão. Tá aí, ó. Eles começam a perder essa espiralação para fazer a mitose, para formar uma nova célula, aí tudo de acordo no núcleo, espiralado e tal. Então, é a fase da divisão, a fase da mitose. Tá? Então, isso merece melhor atenção dos construtores divinos, que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais, ou seja, dentro da célula, aqui naquele processo da mitose, dessa separação, e chegar na cariocinese, que é do núcleo, ele tem ali toda a proteção dos arquitetos divinos. Agora você pode perguntar, como que é isso? Como que é isso? Como é que faz isso? Não sei. André Luiz não explica, mas eles falam que são a ajuda dos mentores. Tempo para a gente refletir. Trabalho não vai faltar para nós, minha gente. No mundo espiritual não tem desemprego. E que a pessoa lá não quiser trabalhar, vai para o umbral. Ser presa fácil de mentes torturadas. Então, o trabalho é a necessidade de expansão do espírito. Sem o trabalho, o espírito não expande. A mônada não expande. E como ela tem que expandir, então o trabalho chega de qualquer maneira. Ou você faz pelo bem, ou você faz pelo mal. Ou você faz construindo belas coisas, ou você faz construindo coisas erradas até o ponto que aquilo começa a te machucar e você quer mudar. Né? Então, verifica o pulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador da célula, né, para os polos da célula. Então, vai do equador para os polos, tá? Cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer. Ou seja, tudo preparando para o próximo passo. Então, tudo vai tendo aquela sequência. Eu vou fazer isso porque eu vou precisar fazer aquilo, e para fazer aquilo eu preciso dessa base. Então, esse aqui é o pré-requisito disso aqui. E depois será o pré-requisito do outro, do acima.
É isso que está acontecendo conosco. É isso que aconteceu e está acontecendo conosco. Tá? Fatores ainda da hereditariedade dispõem nos cromatídeos. Deixa eu ver se tem cromatídeo aqui. Tem. Cromatídeo ou cromatídeo é cada um dos dois filamentos do DNA. Lembra aquele negócio da hélice? Formados pela duplicação de um cromossomo durante a fase da divisão celular. Então, enquanto está acontecendo a divisão celular, né, esses filamentos estão sendo duplicados, né, e é isso que se chama cromátide. Né? Então, dispõe os cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio. O que é leptotênio, gente? Não, está aqui. Vamos primeiro pegar a imagem. Né? Aqui está o cromossomo, né? E está sendo modificado aqui. Então, o leptotênio é a primeira subdivisão da prófase, que é a primeira fase da mitose, onde da mitose ou meiose, né, em que se ocorre a individualização dos cromossomos pelo espirelamento largo dos cromonemas, nome dado a cada filamento espiralizado. Então, tudo tem nome, né? A ciência daqui foi fantástica. Ela deu nome a tudo isso, porque ela pegou cada detalhe desse, tá? Que é isso aí, ó. Tá vendo? Leptônio, e vai dividindo, né? Vai ser a divisão do núcleo da célula. Tá certo? Aqui nós vamos ter o paquitênio, que ele vai dizer, olha, dispõe dos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente. Essa câmera está caindo toda hora. Deixa eu chegar para cá. Então, ela dispõe dos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptônio, que é aqui, e o paquitênio, que é aqui. Tem ele aqui, ó. Tá? Ou os genes ou fatores de hereditariedade que no transcurso do sexo são fixados em números e valores diferentes para cada espécie. Ou seja, vai dividindo, mas a espécie ela se consolida ali. Quando ela vai para outra espécie, isso aqui muda. Então, o que está dizendo é o seguinte, em última análise, né? Olha, vai ter a divisão do núcleo, não vai? Porque tem a mitose, vai a divisão da célula, e a célula vai dividir também o núcleo. Na divisão do núcleo, você está mexendo com o DNA. Então, para você fazer a coisa certinha, então tem essas etapas aqui, da cromatídeo, do leptóteno e do paquitênio, para garantir a sustentação e a conservação daquilo que já foi conquistado. Tá certo? Mas, veja bem, você pode estudar isso mais, tá? Isso aqui é só uma informação básica. Aí nós temos eles, olha que legal. O cromatídeo, né? Está aqui, olha, o braço, né, da cromatídeo, que é isso aqui, certo? O cromossomo, que é isso tudo, tá? E o centrômero, que é essa parte aqui. No leptônio, aqui você tem o núcleo e a divisão espiralada do cromossomo. E aqui o paquíteno, né, que é a forma que vai retomar depois da divisão celular. Né? Não é isso? Vamos ver aqui. Ó. Paquitênio, que é o grego significa filamentos espessos, cromossomos resultantes da condensação, podem ser facilmente vistos, né? Nisso aqui. Está vendo? O que está dizendo? Que há uma divisão do núcleo, que vai mexer com o DNA, mas é tudo muito organizado. Agora, quem que organiza isso? Num primeiro momento, os orientadores espirituais. No outro momento, já a própria centelha, que já entendeu como faz, e ela vai fazendo. Por quê? Muito simples. Lembra do raio? Expandiu o raio, expandiu uma força, e essa força age naquele momento ali. Nós não demos exemplo de fazer a casa de João de Barro? Pois é. Então, no momento que eu tenho que fazer isso aqui, ó, esse processo da divisão celular, o que vai acontecer? O raio relacionado a isso, que já foi solto, né, da centelha, ele vai atuar, forma um arquétipo, e esse arquétipo faz isso aí. A princípio, com vagar, né, apropriado do processo, e depois automaticamente. Porque já pensou se a gente tivesse que fazer isso toda vez, a gente tivesse que parar e pensar, a gente não evoluía. Ficava só aqui o processo. E aí não, como ele é automático, a gente já faz automaticamente para fazer outras coisas para frente. Essa é a proposta de Deus para a evolução dos seus filhos.
E de toda a criação, né? Com certeza. Bom, os arquivos reflexos condicionados é outro item, subitem do nosso estudo. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, que é o ciclo da vida, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Não é assim que nós estudamos, que está escrito lá no túmulo do senhor Allan Kardec, em Paris, né? Lá no Père Lachaise, no cemitério famoso de Paris. Então, é nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Está aqui, está escrito aqui. Estão nos planos físicos e extrafísicos. Por isso que é nascer, morrer, viver e tal. As crisálidas de consciência, ou seja, a mônada, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos. Autótrofos nós não temos. Como seres autótrofos, cadê? Que realizam, tá aqui, os seres autótrofos que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese do reino vegetal, onde as células das espécies variadas em que se aglutinam se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Então, os seres autótrofos são aqueles que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese, lá no reino vegetal. Tá? Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança que já fez pelas experiências passadas e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, por isso que a evolução lá é muito lenta, habilita-se a diferenciação nos flagelados, já que aqueles bichinhos que começam a andar, né? Ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal. E vai, pela hereditariedade, por reflexo condicionado. Ele só evolui porque ele tem esse reflexo guardado dentro dele. Lembra que a gente falou da hereditariedade? Que à medida que eu vou fazendo, experimentando, eu vou aprendendo, eu vou automatizando aquilo. Então, a progressão se fez por aí, por esses reflexos condicionados. Onde o corpo espiritual, a feição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos, diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Teve um pesquisador chamado Pavlov, né, que ele fez exemplo de reflexos condicionados. Ele colocou lá o cão, né, parece que o cão, quando o cão fazia lá uma coisa que ele queria que ele fizesse, ele oferecia um pedaço de bife para o cão. Aí, quando o cão acabava de fazer o serviço, ele já degustava, já sabendo que vinha a carne. Né? Então, é o reflexo condicionado dele. Após uma tarefa, vem a recompensa. Então, são reflexos condicionados. A gente já faz isso o tempo todo. Sabe, quando você recebe uma notícia, você já tem o reflexo condicionado da resposta. Se você é muito bravo e a notícia não é tão boa, você dá murro na mesa, grita, esbraveja, é o reflexo condicionado. Agora, se você é mais tranquilo, mais tranquila, aí você já modifica, você já estrutura um novo reflexo para você. Daí que nunca mais uma notícia ruim vai te deixar apavorado, porque você reconstruiu o seu reflexo. Né? Bom, continuando, né? Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento ser alótrofo espiritual o elemento ser alótrofo espiritual deve agora viver como somente conseguido manter-se com produtos de matérias orgânicas já elaborados. Então, sofre as células transformações profundas, porque o elemento ser atrófo, os seres que não produzem o seu próprio alimento, né, agora eles vão viver somente conseguindo manter-se com produtos de matéria orgânica já elaborados. Eles vão comer coisas que os outros elaboram, eles não conseguem elaborar o seu alimento. Né? Isso deve ter uma razão, minha gente, deve ter uma razão para formar reflexo condicionado lá na frente. Bom, com a presença do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão. Então, a evolução ela vai seguindo esses critérios, passando por fases, passando por etapas,
E essas etapas têm nomes. Por isso que às vezes você pega o livro e acha difícil, porque tem nomes. É só pesquisar os nomes, que você vai entender. O importante do livro é falar da evolução, que a evolução se faz nesses dois planos. E André Luiz foi muito pródigo, que ele utilizou nomes aqui da Terra, do plano físico, para explicar os processos da evolução. Tá? Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire as organelas. Organela são aquelas substâncias que estão no citoplasma da célula. Tá? Entre elas a mitocôndria, o ribossoro, o Golgi, né? aquela coisa do Golgi lá. Enfim, várias coisas. Aí tem que estudar as organelas. São muitas, gente. São bastante. Tá? Bom, a esfera espiritual adquire as organelas particulares com que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vácuos pulsáteis encontrados nas organelas de certos protozoários. O protozoário é um ser unicelular para a sustentação do equilíbrio osmótico e os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Ali dentro, eles estão promovendo tudo isso dentro da gente. Ó. Osmose é a passagem da água por uma membrana semipermeável a favor da variação gradativa de concentração. Ou seja, para proteger a célula, para proteger o processo celular. Então, imagina, você tem um núcleo que tem o comando, que é o DNA, e você tem no citoplasma vários trabalhadores para que a célula funcione. Os operários da célula são as organelas. Tá? Aí tem que estudar as organelas. Tá, gente? Cada uma tem uma função, cada uma exerce uma atividade. É bom estudar isso aí. Porque se nós fôssemos entrar aqui, eu tenho isso tudo, mas se a gente fosse estudar isso aqui, nós íamos sair um pouco do sentido do livro, ia ter muita informação que não vai ser do contexto do livro. Ela pode ser um texto extraordinário para você estudar, que vai apropriar também ao contexto. Mas André não coloca isso assim, porque ele já explicou que tudo isso é construído ao longo de muitas experiências. E a Mônada conta com a ajuda dos arquitetos espirituais. Ou seja, nós estamos evoluindo, adquirindo experiências com a ajuda dos arquitetos espirituais. Só que quando a gente chega no homem, isso muda, porque aí já somos nós. Por isso que nossa responsabilidade hoje é muito grande. Tá? Nos metozoários ou pluricelulares, ou seja, são seres com mais de uma célula, conquista um carro fisiológico, aí já é um corpo, né? Estruturado em aparelhos e sistemas. Os órgãos e os sistemas, sistema respiratório, reprodutório, circulatório e tal. Construídos de órgãos. Né? O sistema respiratório tem pulmão, tem brônquio, tem traqueia, tem aquela galera toda lá, tem o nariz. Então, faz parte do sistema respiratório. Né? São esses órgãos. Que a seu turno são formados de tecidos. Claro, todo órgão tem seu tecido, a gente já estudou isso. Compostos por células em complicado regime de diferenciação. Não é legal? Ou seja, vai chegar uma hora, a gente vai saber isso assim, te olha assim, já sabe. Mas por hora, nós estamos tendo informações. Porque só quem que sabe isso aí mesmo, legal, são os geneticistas, os anatomistas, fisiologistas, essas pessoas que eu respeito, nossa, como eu respeito esse pessoal. Só que, infelizmente, eles ainda não linkam, a maioria deles, não tem claras exceções. A maioria deles não linka isso ainda ao plano espiritual, a ajuda dos consultores. Então, eles acham que isso aí é um processo automático do crescimento, da evolução da espécie. Mas não, tem ajuda, né? Claro que tem o projeto, né, da centelha, mas tem ajuda. Então, viu como é que a gente funciona? Você pega lá de um ser unicelular, né? E vai, até chegar num ser mais complexo. Tudo evoluindo ao tempo e tudo sendo marcado, próximo passo pelo passo que eu estou. Então, hoje eu cheguei aqui, agora eu vejo... Eu caminhar numa estrada, né? Você vai dando os passos, a estrada vai chegando. Aí você olha na frente, olha que tem um negócio ali que eu tenho que tomar cuidado. Aí você já vai se cuidando para não perder tempo ali.
Então, você vai dando um passo por passo e vai indo. Tá? Passando por longas e porfiadas metamorfoses, atinge o reino nominal. Você chega a nós aqui, né? Em que os gametas, que são aqueles hormônios, né, de criação, né, de reprodução, em que os gametas se erigem, especializados e seguros, no aparelho de reprodução com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher. Gameta masculino, gameta feminino. Qual que é o mais importante? Ambos. Porque ambos pertencem ao mesmo espírito, que se expressa naquele momento com o arquétipo feminino ou com o arquétipo masculino. Mas os gametas são do espírito. Então, o gameta feminino está em mim, como o gameta masculino está em você, que é uma mulher. Mas agora, o que está expressando em mim é o gameta masculino, em você é o gameta feminino. Isso é a beleza da evolução, a beleza da criação. Né? Bom, no homem e na mulher. No imo do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e sistemas de relação. Então, ali os gametas eles vão trabalhar, depois de construídos pelo centro gástrico, eles vão trabalhar no centro genésico, proporcionando a reprodução da espécie. Então, agora já começamos a fazer isso conscientemente. Então, se eu vou ter um ato sexual com uma mulher, eu tenho a minha compreensão física está perfeita, está normal, eu tenho uma ejaculação de 350 milhões e 500 milhões de espermatozoides, e a mulher tem uma compreensão física saudável, que ela ovula normalmente, então está numa fase boa de ovulação, uma fase boa de fecundação, ao encontrarem, vai surgir o ovo zigoto, e daí um outro espírito vai nascer, vai renascer nessa proposta inicial. É isso que funciona, é assim que funciona. Cientificamente é assim. Agora, tirando a fantasia dos encontros, né? Tirando o romântico dos encontros, você vai ter essa parte científica. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, meninas se engravidando, né? Adolescentes, ela não sabe disso. Ela só tem a parte romântica, não tem a parte científica. Ó, você vai fazer isso, então vai acontecer isso. Elas não têm essa orientação. Por quê? É muito precária a orientação. E se tem, elas são precárias no entendimento. Então, na hora que amadurecer tudo isso, vai ser diferente. Vai ser lá no mundo de regeneração, as meninas e os meninos se comprometerão já na adolescência, mas aguardarão o seu tempo. Eles aguardarão, eles vão trabalhar, vão estudar, vão se preparar para depois, sim, eles terem esse encontro fantástico. Mas isso tem que ter amadurecimento espiritual, né, minha gente? Não é com isso que está acontecendo hoje. Por isso que está acontecendo isso, essa quantidade de gravidez na adolescência ou gravidez indesejada. Pode ser até na fase adulta. E aí, quando pode acontecer o aborto. Você vai ver lá na segunda fase do livro o que é um aborto. Aí você vai ficar assustado com isso. Vamos lá. Tá aí, minha gente, a beleza, né? Aqui, olha que lindos os ovários, né? Aqui, a trompa, né? Nem chamo mais de trompa, acho que hoje é outro nome, né? Mas aqui está o encontro, né? Do que vai acontecer com o espermatozoide para fecundar. E aqui, né, está os testículos, né? Os testículos e a relação aqui do canal, né? Por onde vai passar o espermatozoide. Muito bem, muito maravilha. É isso. Então, a nossa diferença, minha com você, que é mulher, é que você está nessa compreensão e eu estou nessa. Mas a gente pode mudar isso aí depois. Porque está dentro de você, está dentro de mim, está dentro do reino de Deus, que está dentro de nós. Certo? Está ficando claro? Espero que sim, mas continue lendo o teu livro também. Construção do destino, tá? No ato da fecundação, reúne-se os pronúcleos masculino e feminino, espermatozoide e ovo,
né? E ovário, e óvulo. Vamos botar o ovário, não, o óvulo. Então, reúne o espermatozoide com o óvulo, mesclando as unidades cromossômicas, né? Que cada um vai levando a sua informação cromossomática, paterna e materna, a fim de que o organismo, obedecendo a repetição na lei de que descende, mas agora no reino humano. Agora eles vão formar isso tudo e vai sair um espírito humano. Não vai sair uma vaca, nem uma cobra, nem um morcego, nem uma barata, nem um rato. Vai sair um ser humano, porque os cromossomos, minha gente, já traz o destino dele, já foi construído dentro desse cromossomo o destino para ser homem. Então não vai sair, no encontro de duas vacas, não vai sair um elefante, porque os cromossomos não deixam. A hereditariedade está lá, então vai sair aquilo que estiver escrito na filogênese, ou na leitura cromossomática. Por isso que é magnífico, que é maravilhoso, sabe? Costuma eles querer fazer aí uma coisa de cruzar espécies diferentes, né? Aí costuma ser umas coisas que, nossa mãe, não tem sequência. E são experiências, né? São experiências malucas aí. Mas não deixa de ser uma experiência para provar que Deus está certo. A gente continuando, né? O espírito entregue ao comando da própria vontade, olha só, determina com a simples presença ou influência no campo materno, aí entra a posição feminina, né? Os mais complexos fenômenos endomitóticos, que é um processo de duplicação cromossômica dentro da membrana nuclear no interior do ovo. Aí já é o processo que vai ocasionar, possibilitar a formação do novo corpo, edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência cujo início o berço assinala. Então, minha gente, vamos lá. Tem aqui a hereditariedade do pai, da mãe, se une, mas quem está lá? Não é o feto, o espírito? Ele também tem a herança dele, não tem? Porque ele fez isso aqui ao longo do tempo. Então, ele vai interferir nisso tudo aí, juntando com a herança dele, vai sair um novo ser, que não é nem papai nem mamãe, é ele. Ele com a sua constituição milenar. Vai usar algumas feições do pai, da mãe, olhos, enfim, cabelo, cor de cabelo, tamanho do queixo, mas é ele espírito. Não é, ele nunca vai ser o papai, ele não vai ser a mamãe, ele vai ser ele. Porque ele é o gestor do corpo dele. Ele é o gestor da hereditariedade dele. Ele é o gestor da história filogenética dele e da história espiritual dele. Percebem? Vamos lá? Agora, a hereditariedade é afinidade. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular. Eles é que faziam isso, a gente já estudou, né? Em favor do princípio inteligente, que é da mônada. Então, conduzido ante a sociedade espiritual como uma criança irresponsável ante a sociedade humana, não é isso? Eram seres que não tinham compromissos, não tinham responsabilidade, não sabiam. Como hoje, muitas crianças aí irresponsáveis estão dentro da sociedade. Eu não estou falando criança só no corpo físico, não. Tem criança espiritual aí terrível, pior do que criança física. Todavia, à medida que lhe alteia o conhecimento, passa a se responsabilizar-se por si mesmo. Claro, pavimentando o caminho que investirá na posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. Ou seja, ele sai da mônada para a consciência cósmica. O que é consciência cósmica? Cosmo vem de harmonizado, organizado. Então, a consciência harmonizada. Então, ele sai lá daquela coisinha que a gente mostrou, pequenininho, ovinho, para agora chegar a uma consciência organizada. Isso é a evolução. É para lá que nós vamos. Então, agora, quando alguém disser para você, assim, quando você lê um livro, alguma palestrante falar para você assim, ou uma palestrante também, que você chegará a um plano tal de evolução, você agora está entendendo por que você vai chegar. Porque você tem uma hereditariedade. Você viveu tudo isso, então você está sempre crescendo. Não tem como você deter esse crescimento. Lembra do pulsar da mônada? Que ela vai pulsando e vai te empurrando? Ou você vai ou você vai. Isso é que é legal.
Isso que é gostoso. Por isso que nós nos envolvemos com esses estudos, para a gente entender o processo, que é o que a André Luiz está colocando para nós aqui. Tá? Bom, com alicerces na hereditariedade, sempre vai ter essa hereditariedade, que a gente pode chamar de filogênese também, né? Com alicerces na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la em nova reencarnação. Reencarnação. Vamos falar uma palavra essa aqui. Vem aqui. Reencarna, tá? Reencarna. Você volta. Tá aqui. O que você tem que fazer aqui? Uma ação. Concorda? Então, você reencarna para uma ação. Você está fazendo essa ação para o seu bem? Uma ação positiva ou uma ação negativa? Então, não basta reencarnar. Tem que ser para uma ação. Capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral. A cultura é o conjunto de fazimentos, de usos, de costumes. Isso forma uma cultura. Nas civilizações antigas, você pode ver isso. Você tem uma civilização que ela tem uma cultura, outra civilização tem uma outra cultura. Por quê? Porque o espírito estageia aqui, estageia ali, para ele ampliar os seus conhecimentos. Às vezes, uma cultura ela é mais ligada, por exemplo, a totemismos, que é esses cultos, né? esses totens, esses deuses. A outra não, a outra já se preocupa mais com aqueles tabus, aquelas coisas que te organizam, né, para a vida e tal. Então, você às vezes vai em um e vai no outro. Às vezes, num, o totem é pouquinho. No outro, o tabu é pouco. Então, assim, são nessas culturas que nós vamos aprender quando a gente chega no ser humano. Isso é interessante de estudar, tá? Totens e tabus. O Freud tem um livro sobre isso, muito interessante. Já li esse livro. É um livro bem interessante, quando ele vai trabalhar esses totens e esses tabus, dentro dessas culturas, né? Então, vamos lá. Com o alicerce da hereditariedade, que ele foi construindo ao longo do tempo, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la numa nova encarnação capaz de elevar-lhe o nível cultural e moral. Moral respeita a si mesmo, tá, gente? Se você não se respeita, você é um ser imoral. Se você não está nem aí para você, você é um ser amoral. Agora, se você é um ser moral, você se conduz, se respeita, se quer, se ama, se abraça, se protege. Isso é moral. É quando você não deixa nada do externo perturbar a tua paz interna. Como vou usar aqui Jung. Jung fala do si mesmo, que é o conjunto das coisas psíquicas de cada indivíduo. Então, quando você protege o seu si mesmo, você é um ser moral. Quando você tira essa proteção, você é um ser amoral ou imoral. E quando você não liga para essa proteção, você é um ser amoral. Ou seja, você não tem moral. Você não liga para a moral. Agora, o si mesmo, que é composto do self, das sombras, complexos, e etc., etc., né? Não vamos dar aula de psicologia aqui. Então, isso é moral. É quando eu protejo o si mesmo. Protejo quem eu sou. Na minha estrutura mais íntima, no meu santuário, eu me protejo. Então, eu sou um ser moral. Certo? Isso é interessante. Então, isso é necessário. Então, tem pessoas que brincam com isso de uma maneira tão infantil, mas tão infantil, que a dor para eles será também uma proposta infantil. Eles vão ter, digamos, um processo de câncer. Ele é tão infantil que ele vai passar pelo câncer jurando que aquilo não vai matar, não vai tirar o corpo dele. Aí mata. Porque ele é muito infantil, ele não tem estrutura para sustentar a célula, para resolver o problema. Chega lá no mundo espiritual jurando que ele não morreu. Isso é tudo infantilidade. É isso que as pessoas estão vivendo. André Luiz chega a falar isso, que tem espíritos aí que vivem séculos e séculos morrendo e nascendo sem saber em que plano está. Para ele estar no mesmo plano. Porque não tem essa visão, essa divisão, né? Ou esse entendimento dos planos. Tá? Quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas,
ou esquecidas na retaguarda. Então, vamos lá. Com os alicerces da hereditariedade, toma a forma física que se desvencilha dela, a hereditariedade aí que nós estudamos, né? Para retomá-la em nova encarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural e moral, ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. De posse desse conhecimento, não tem mais como deixar tarefas para depois. Agora nós já sabemos de nós, já sabemos como é que nós chegamos até aqui, como é que nós nos construímos, né? Com a ajuda dos mentores, com a ajuda dos arquitetos espirituais, chegamos ao homem, agora é com a gente, agora é comigo, é contigo. Certo? E a vida vai nos oportunizar sempre meios dessa evolução permanente e agora consciente. Tá? Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, a gente falou na sequência, é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte, com raras exceções entre os seus próprios semelhantes. Família, né? Família espiritual, família corporal, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis, sobre as quais a alma se diferencia para a esfera superior. Ou seja, nós vamos mais ou menos evoluindo em grupos, porque essa hereditariedade, essa afinidade nos ajuda a progredir. Não é assim quando a gente se sente bem à beça com a nossa família, você tem sua mãe, você tem seu irmão, você tem sua irmã, seu pai, que você sente um bem muito grande de estar perto deles, porque tem afinidade. Então, é uma herança com afinidade. Você, além de ter a sua herança própria, genética, a sua herança de vida, a sua herança ativada, seus reflexos condicionados, você ainda tem afinidade com aquele outro que tem também a sua herança. Porque estão mais ou menos vibrando na mesma faixa. Então, é bom que a gente se encontre. Ah, mas aparece um que eu não gosto. Exatamente, para você fazer com que aquilo se torne uma afinidade. Não é à toa que ele está para você. E, na verdade, ele está contribuindo muito para você. E você contribuindo para ele. Basta vocês criarem uma afinidade aí. Esse é o desafio. Não é fugir, é o desafio. Tá? Para que você possa, né, a gente vai ir preparando para as esferas superiores. Por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem invariável. Né? Você vai ter que sempre fazer o bem. Já conversamos sobre o bem. O bem é a prática das leis naturais, das leis divinas. Né? Que iria assegurando equilíbrio, só a lei natural que nos equilibra. Tá? Lembra que a gente falou sobre a harmonização de chakras? Os chakras se harmonizam por onde? Pela a adequação dele à lei natural. Ou seja, ao recebimento perfeito das energias primárias e a transmissão das energias secundárias. Ele equilibra aquilo de acordo com as leis divinas. Também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Então, o que significa tudo isso? A evolução. Só que agora a evolução chegou para nós no sentido de nos afinizarmos com toda a espécie humana, porque nós vamos evoluir sempre juntos. Vai chegar uma hora que provavelmente a gente vai poder separar, mas por hora nós necessitamos desse grupo. Nós necessitamos de estar evoluindo em grupo. Por exemplo, nós aqui que estamos fazendo esse estudo, nós estamos evoluindo em grupo. Pode ser você na sua casa, eu na minha, outra na casa dele, enfim, mas estamos em grupo. Então, o grupo não precisa estar junto, mas nós estamos por afinidades de ideais, de buscas, de pesquisas, de experiências. Então, isso é grupo. A geometria transcendente. Na chegada a essa eminência, a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até ponto não distante do limite justo, segundo o merecimento de que dispõe. Então, aí nós vamos começar a fazer as nossas experiências, certo? Existe a geometria sagrada, que é um estudo, que nós já fizemos também, é muito interessante, né? Isso vem lá dos egípcios. Então, a gente vai alterando, né, aquelas formas, aqueles caminhos. Muito, muito bom. Mas agora, assim, tem um limite para isso. Então, eu cheguei aqui, eu tenho uma herança genética, eu tenho uma herança filogenética, tanto física quanto espiritual, tem tudo isso. Agora eu quero mudar. Bom, agora eu estou pensando em, por exemplo, quem sabe eu me torne um mago.
quem sabe eu vou lá para o Tibete, né, e vou me tornar um mago. Ótimo, você vai. Mas aí tem que ver quais são os seus limites. Como é que você vai entender os seus limites? Quando você chegar lá. Você começar a ver aquele processo, você vai saber se aquilo não é para mim. Então, não vai dar essa geometria que eu estou tentando me transcender por ela, não vai ser boa para mim. Então, eu volto, vou continuar com a minha vida. Então, nós vamos fazendo essas experiências. Está vendo que isso não é um laboratório? Claro, é um laboratório. Por quê? Porque, além do DNA físico, nós temos DNA espiritual. Então, no nosso DNA espiritual, coisas são possíveis e coisas não são possíveis. Então, o que é possível para um não é possível para o outro. A gente faz a experiência, não deu certo, larga a experiência para lá e vão partir para outra. E é assim que os cientistas fazem. Eles fazem uma experiência, viu que não vai dar certo, não vou perder tempo com isso, vou fazer outra experiência. Tá? Para ajudar os semelhantes na escalada mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe, assim, concurso precioso dos organizadores do progresso. Na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo de existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade atendendo aos seus fins. Vamos tentar entender, olha só. No livro Missionários da Luz, logo no início do livro, tem 3 capítulos lá que fala da reencarnação de um sujeito chamado Segismundo, que é, claro, um nome fictício, né? Então, conta a história do Segismundo, dele, da Adeline e do Raquel, que são os futuros pais dele. E aquilo ali era um triângulo amoroso, lá no século XIX, eu acho, foi um triângulo amoroso, que o Adelino era casado com a Raquel, o Segismundo chega e conquista a Raquel e acaba, não sei se matando ou é morto pelo Adelino, não sei, acho que ele mata o Adelino para ficar com a Raquel, mas em outros nomes, né, em outra encarnação. E aí agora eles têm que juntar tudo para resolver isso. Então, aí tem uma repulsão muito grande por parte do Adelino, não quer, porque antes de renascer eles encontram na espiritualidade, e aquela confusão toda, e os espíritos vão ajeitando aquilo. É isso que ele está falando aqui, ó. Os agentes vão ajudando, e conversa com a Adelino, e conversa com o Segismundo, e parapapá, e vai conversando, e vai ajeitando, até que o Adelino aceita o Segismundo. Eles dão um abraço e tal, vão resolver isso. Aí, então, o Segismundo, reduzido à sua forma de feto, né? E naquela noite mágica do encontro do Adelino com a Raquel, o espermatozoide encontra com o óvulo lá e explosão da vida. Aí o André conta que tem os construtores das reencarnações, ou seja, são os espíritos que estarão incumbidos de realizar, de ajudar o Segismundo a preparar seu novo corpo e a preparar-se para a nova etapa, que vai terminar aos 7 anos de idade. Então, é isso aqui que está dizendo. Então, se você tem a herança que você tem a sua história nessa herança, no caso deles era uma história de assassinatos, tem o encontro, né, o reencontro para harmonizar tudo isso, e tem a construção do corpo físico e tem a ajuda dos espíritos. É isso que acontece. Então, quando você está nos vendo agora, estudando conosco, entenda que você passou por esse processo. No dia que você entrou lá, né, no útero da tua mãe, você teve ajudas do plano espiritual até você fazer 7 anos. Aí depois a vida continua. Tem uma senhora da USP chamada doutora Sônia Uchoa, ela faz um estudo bem interessante, ela diz assim, que tem as crianças geralmente quando chegam aos 8 anos, elas têm uma crise, que ela chama de crise dos 8 anos. Eles não entendem por que tem essa crise, mas se a criança é uma criança legal, ela passa a ser meio rebelde, ela tem umas atitudes meio fora do comum, ela não entende isso, mas agora nós entendemos. Por quê? Porque ali o espírito assume a sua reencarnação. Então ele está passando do processo de ser ajudado permanentemente pelos mentores. Lembra aquela figura do anjinho da guarda, né? Então ele deixa de ser ajudado diretamente pelos construtores da reencarnação dele para agora atuar ele dentro da encarnação. Então ele tem aqueles choques, como quando ele vai ter na adolescência também. Então a gente vai entendendo esses processos aí, tá? Ai, que bonito, olha os espíritos ajudando. Tá vendo que o fetinho aqui, ó, tá? Cadê? Tá aqui, ó.
Está aqui o feto, né? Está aqui dentro, a mulher deitada e os espíritos construtores ajudando. Certo? Bom, eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres, lembra que a gente fez aquelas coisas tipográficas, né, no estudo passado? Então, eis porque, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres, em que a mente inscreve nos corpúsculos, a gente já viu isso, né, na outra aula, nos corpúsculos celulares, né, que servem às disposições e os significados do seu próprio destino. Então, eu traço meu destino. Caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados biósforos. O que é biósforo? Os biósforos são os portadores das características das células que formariam os tecidos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias, que é uma organela da célula. A mente transmite os seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos biósforos, que são portadores das características das células. Está vendo como é que tem toda uma junção? Nada é por acaso, tudo tem um aparelhamento, né? Aí, minha gente, que coisa linda. Lembra quando você hoje, uma pessoa linda, maravilhosa, era assim? Não, você não lembra. Mas está guardado dentro de você, tá? Na tua herança genética. Olha como é que você foi crescendo. Como é que você foi crescendo, bípede, você já esticou um pouquinho mais, tá vendo? Aqui você já está tendo uma pessoa assim bem... Aqui você já está virando gente mesmo, né? Virando homem. Homem ou mulher, né? Tanto faz. Depende do polo que você está. Muito bem. Tomado os biósforos nesses pontos, como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que eu já tinha dito antes, né? Que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, fechadinhos e tal, para encontrar nesses mesmos princípios os domínios superiores da alma, a geometria transcendente, que é aquela que se liberta. Quando a gente estuda a flor da vida, né? Que ela vai pegando, né? Ela vai evoluindo, ela vai crescendo, é muito bonito. A vida, o crescimento em espiral. Muito bom. Aplicado aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Bom, nós estamos aqui, minha gente, nós estamos aqui no Brasil, no século XXI, certo? Ainda no início do século, com as nossas questões sociais, políticas, econômicas, mas isso tudo está nos ajudando a progredir, de alguma maneira. Aí está a geometria que nós falamos, né? Para ser fechadinho lá dentro, fazendo só esse trânsito aqui, modificando, mas dentro desse fechado, tá vendo? E aqui a transcendente, que você liberta desses limites, né? E vai criando, né? A forma da flor da vida aqui. Bom, hereditariedade e conduta. Portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes. Está vendo? Do grupo que a gente tem que evoluir? Nos circuitos de afinidade. Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa mais compulsória lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu de que foi incumbido, segundo as suas aquisições necessárias. O André Luiz conta no livro Missionários da Luz, que lá no centro de reencarnações, que uma senhora lá, ela ia reencarnar, e aí quando eles deram o gráfico da reencarnação dela, porque eles mostram até o gráfico do corpo, como é que vai ser, né? Tamanho da perna, tamanho do braço, tamanho do tronco, né? Como é que será? Aí ela deu uma briga com eles. Não, não quero isso aqui não, de jeito nenhum. Mas por que você não quer? Porque eu estou muito bonita, você é um corpo perfeito, eu não quero isso. Eu não quero, porque eu já errei tanto por causa disso. Por ter um corpo bonito, eu fui sempre atraente para todo mundo, eu não resisti a essas atrações e caí nas garras da sexualidade sem domínio. Não quero isso não, por favor, não me deixe ser bonita assim, que eu não vou segurar isso não. Aí eles deram lá fizeram ficar meio manca, né? Que aí já começa. É bonitinha, mas é manca. Não vai dar, não. Aí melhorou. Foi para ela. Legal, né? Aquela
feiura, né? Que puseram, ela foi a pedido dela. Ela nasce aqui e fala, ô doutor, não tem jeito de eu voltar a andar normal, não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com cirurgias plásticas, que não sejam de ajustes, né, necessários, mas essas para enfeitar, toma cuidado, porque não foi isso que você combinou lá no mundo espiritual, tá? Mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que ele indica a rota, tá vendo? Muitas vezes isso. A pessoa nasce de uma maneira, ela precisa daquilo, ela quer mudar aquilo, porque não concorda, a vaidade não permite. Através dos biósferos, né, que estão lá na células ou unidades de forças psicossomáticas na cabeça, que atuam no citoplasma, na célula, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que ele estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem e do mal. Vocês conhecem a dona Igorina? Igorina. Nome diferente, né? Mas existiu. A dona Igorina, ela é a sobrinha do Eurípides Barçanufo. Alguém já ouviu falar no livro Cidade no Além? Cidade no Além é um livro pequenininho, assim, e ele mostra desenhos do nosso lar. Sabe, tem as plantas lá do nosso lar. Essa dona Igorina, ela era retirada do corpo, ia para o nosso lar e fazia esses projetos. Depois ela voltava e desenhava. Daí saiu o livro Cidade no Além. Depois, se você não conhece o livro, dá uma pesquisada que você vai conhecer bem o nosso lar ali. Essa dona Igorina, mais jovem, claro, ela teve um problema lá de saúde e ficou paralítica. Não ia mais andar, né? E aí não tinha jeito. Né? 1930 e poucos, na década de 30. Então ela não ia andar de jeito nenhum, talvez também hoje. Mas ela começa a conversar com as células. Ela imprime nas células uma ordem: eu preciso andar. Então, pela vontade dela, ela consegue andar. Porque exatamente o que o André está dizendo aqui, olha, você imprime lá pelos seus estados de mente. Então, você pode modificar para bem ou para o mal o trajeto das células. Mas é preciso saber o que é bom e o que não é bom, tá? No caso dela, ela precisava, porque ela precisava trabalhar, precisava da progressão na vida dela. Bom, acabou, né? Chegamos ao final do nosso estudo 8. Você sabe que cada estudo é um tempo diferente, né? Cada um, às vezes, tem menos de uma hora, tem mais um pouco de uma hora. Bom, vamos lá. Nós estudamos, então, o princípio inteligente e hereditariedade, né? Como a gente começa a construir essa hereditariedade cromossomática e também da filogênese mental, espiritual, né? Os fatores que nos levam a isso, as experiências, as repetições, tal. Os arquivos, os reflexos condicionados que vão criar os nossos automatismos, para a gente não ter que ficar repetindo infinitamente, né? As construções do nosso destino, que é a resultante do que nós fizemos lá atrás. Então, vamos pegar o Leptotrax, né? Que ele era uma bactéria que se transforma numa alga. Por quê? Porque ele saiu da carpaça ferruginosa que ele estava e foi tentar nadar até chegar à alga. Ele construiu o destino dele. Assim também nós vamos construindo o nosso destino. A hereditariedade e a afinidade, nós precisamos trabalhar em grupo sempre, porque a minha hereditariedade pode ajudar na sua e a sua ajuda na minha. Nós estamos ainda espíritos precisados disso, né? A geometria transcendente, você sai daquela parte fechadinha para expandir mais, né? E a hereditariedade é conduta, que você vai trabalhar dentro das suas opções, dentro do seu processo cultural, do seu processo moral, que nós conversamos. Ou seja, nós nos construímos. Até o ponto que nós não conseguimos fazer isso, os mentores nos ajudaram, os orientadores nos ajudaram. Mas agora nós é que vamos construir, tá, minha gente? Você e eu estamos nos construindo. Como é que nós estamos nos construindo? Certo? Muito bem, então vamos agora para o nosso recado final. Olha só. Cada célula do meu corpo recebe as ordens que ele dou. Sou soberano para elas. Sou o Deus das suas existências. Elas me obedecem cegamente. Sou, assim, construtor da minha saúde ou cultor dos meus males. Isso é sério. O que mando minhas células fazer? Que conta presto disso a mim e a Deus?
Não é interessante? Vamos de novo. Cada célula do meu corpo recebe as ordens que ele dou, independente. Sou soberano para elas, eu sou o Deus das suas existências. Elas me obedecem cegamente. Sou assim o consultor da minha saúde ou o cultor dos meus males. Que tudo vai depender da minha força eletromagnética, minha força mental. Isso é sério. O que mando minhas células fazer? Que conta preço disso a mim e a Deus. Deus, se um dia eu estiver prestes a perder as esperanças, me ajude a lembrar que os teus planos são maiores que os meus sonhos. Vamos de novo. Deus, se um dia eu estiver prestes a perder as esperanças, me ajude a lembrar que os teus planos são maiores que os meus. É fantástico, né, minha gente? Então, chegamos, né, ao final de mais esse estudo, de mais esse capítulo do livro, Evolução em Dois Mundos, né? Nós estudamos a evolução e hereditariedade. Foi muito bom, eu gostei demais desse estudo. Não sei se vocês gostaram, mexeu comigo. Você sabe que eu li essa parte final aqui agora chorando? Se o meu projeto for menor do que o que Deus quer para mim, que Ele faça, né? Que Ele me oriente. Muito bonito, né, minha gente? O próximo capítulo, que será o 8, nós vamos estudar evolução e metabolismo, tá? Ainda nesse campo da evolução. E estamos assim encerrando, né, esse estudo, agradecidos ao nosso Pai, agradecidos à espiritualidade, agradecido a André Luiz, a sua equipe, que você possa refletir bastante sobre isso tudo que nós estudamos e que possa ser um repetidor disso aí, a princípio para você, porque a gente só aprende repetindo, e depois para quem estiver do seu lado. Olha, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que nos dê momentos bons da gente respirar profundamente e entender que a vida é o hausto do nosso Pai, que é Deus. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com o Senhor Jesus na sua paz, na sua glória, e que você se glorifique por isso. Até lá.